Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia! Graças a Deus, aprove a Deus a gente entrar agora com a live Você Sabia, e já te convido, sim, para quê? Para junto comigo, mergulhar na palavra. Deus tem algo para mim, para você, nesse momento da live, Você Sabia? Espere em Deus que o seu coração, como o meu, esteja preparado, porque Deus sempre traz, com certeza, resposta, e claro, com isso a gente fica como mais que é cristão, amém? Que Deus te abençoe, espere em Deus que o seu dia foi um dia de bênção, espere em Deus que ainda neste dia, Deus seja a vossa resposta. Meus queridos, você já leu 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 4, você já leu? Não? Se já leu, glória a Deus, se não, leia junto comigo agora. Vamos mergulhar, vamos aprender um pouquinho junto. Hoje eu estou muito feliz, uma palavra do céu de manhã, agora uma palavra do céu, revestida com poder celestial, agora nesse momento, nessa noite, para mim e para você. Te convido, vamos lá? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 4, aonde nós vamos encontrar uma palavra da parte do Senhor, graças a Deus, que diz assim: pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Em outra versão, talvez você tenha mais ou menos esta maravilhosa interpretação. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Eita, palavra de Deus, palavra do céu. E eu quero hoje humildemente dizer que o verdadeiro Evangelho, com certeza, não vai agradar os homens, mas vai agradar a Deus. Aleluia. Amém? Então que Deus te abençoe e que assim como Ele está abrindo o meu entendimento, abra o seu também para a glória de Deus. Olha só que interessante. Você tem vivido o Evangelho de Cristo? Como discípulo do Senhor Jesus, olha, temos a sagrada confiança da mensagem do Evangelho. Jesus nos deu o mandamento de ir ao mundo, pregar o Evangelho a todas as pessoas, escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso de número 15. Todo mundo é chamado para fazer isso. Todos devem seguir o Evangelho. Seguir quem? O Evangelho. Quem segue o Evangelho está seguindo quem de fato? O próprio Jesus. Olha só que coisa interessante quando você começa a fazer uma pequena exegese, começa, como eu gosto de falar, matutar e buscar mais conhecimento. Aí eu venho com a pergunta que eu gosto. Você sabia que em sua carta, Paulo, escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo mencionou o glorioso Evangelho que lhe foi confiado, o Evangelho do Deus bendito, que está escrito na primeira carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11. E novamente ele está aqui enfatizando a sagrada confiança do Evangelho
E ele diz o seguinte, quando ele aqui relata em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que fomos aprovados por Deus para sermos confiados através do Evangelho. E assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Querido, hoje você sabia, traz algo para mim, para você, e que a gente não pode abrir mão, e temos que estar atento, porque talvez você nunca parou para pensar, mas muitos, infelizmente eu tenho que dizer isso, prega-se um outro evangelho. Nesse outro evangelho, tudo se resolve, tudo é prosperidade, tudo é alegria, tudo tem solução. Correção? Ah, Deus é amor, para que correção? Não, castigo não, Deus não é um Deus que vai castigar ninguém, entende? Um outro evangelho. Porém, como discípulo do Senhor Jesus, temos todos o mesmo evangelho. Qual o evangelho? O evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada um de nós deve fazer esta pergunta, que agora eu quero lançar, que só você pode responder, só eu posso responder. Como você, como eu, como todos nós, estamos seguindo o Evangelho de Cristo? Como que você está seguindo este Evangelho? Só quem pode responder é você. Porque quem é praticante do Evangelho de Cristo, com certeza tem esta resposta. Saberá realmente responder como você está seguindo o Evangelho de Cristo. Aí vem uma questão que eu preciso dizer. A questão, querido, não é apenas como alguém está seguindo o Evangelho, mas como nós estamos fazendo isso. Oh, melhorou, né? Glória a Deus. Exatamente. Como eu estou fazendo isso. Como você está fazendo isso. Como a igreja de Cristo está fazendo. Porque hoje tem muitos que dizem, mas só dizer não basta. Suas atitudes, a forma que você tem colocado a sua vida como uma carta viva, uma carta aberta, dizendo a quem você aceitou, a quem você está seguindo e a quem de fato você representa nessa terra. E as pessoas com certeza, elas verão a diferença não apenas no seu falar, mas no seu caminhar, na sua postura, nas suas atitudes. Gente, seguir o Evangelho, eu vou dar uma dica, sabe aquele eu? Tem isso? Tem. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou então, talvez você já leu aquela passagem, que aquele que quer seguir Jesus, ele fala que eu tenho que negar, negue-se a si próprio, nega-se a si mesmo, algumas versões, né? E aí ele fala para mim tomar o quê? Tome a sua cruz. Tantas palavras que são tão diretas para mim e para você, para mostrar como de fato nós estamos vivendo este Evangelho, o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado como seguidores, discípulos de Jesus. Eu e você, meu querido, servo de Deus, serva do Senhor Jesus, precisamos pensar em nossa família, nos nossos amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos, esfera de influência e perguntar: eu estou seguindo o Evangelho? Eu estou vivendo de fato este Evangelho? Porque o próprio Jesus, ele deixa um registro para mim e para você. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.
Olha que palavra está escrito. Claro que eu vou te contar. Apocalipse, capítulo 22 e o verso de número 12. Quero fechar com você hoje. Você sabia? Quem já tem me acompanhado sabe que eu faço a live de manhã, que é o Café com Deus, e sempre à tarde ou à noite, o Você Sabia. Isso da parte do Senhor. Gente, essa recompensa estará diretamente ligada, olha bem, para aquele que de fato são fiéis. E fiéis principalmente nessa vida, não sendo apenas ouvinte de uma palavra, de uma pregação, apenas uma revelação. Não, não, não. Aqui mostra que essas pessoas, servos de Deus, eles de fato são fiéis, principalmente nesta vida, porque não negaram, de graça receberam, transmitiram, falaram, vivem realmente o que falam, prega realmente o puro, o evangelho de Cristo, sem rodeio, sem enfeite, é a palavra direta. Por que atenção? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deus que prova o nosso coração. E Paulo diz que não falava e não pregava para agradar os homens. Te lembra alguma coisa? O evangelho, esse evangelho, agrada a quem? Você tem que estar a par do que está acontecendo, segundo a palavra. O verdadeiro evangelho, ele confronta. Ele me tira, por acaso, me tirar o direito da vida eterna. E vai dizer, não quero, não aceito, não gosto, está errado, mude de direção e se converta. O verdadeiro evangelho vai levar você a decisões, justamente para acontecer algo extraordinário. E o verdadeiro evangelho, querido, não precisa de tantos rodeios. É um papo direto para mim e para você, justamente para que a gente possa se agarrar muito mais na palavra de Deus. Eu digo mais para você. Agimos. Muitas vezes, infelizmente, eu tenho que falar isso. Agimos de certa forma que tudo é normal e não é. Não. Tem muita gente que está agindo até o dia de hoje, como se tudo acontecesse somente aqui de uma forma que nada vai mudar. Está para ser algo extraordinário. Muitas coisas importantes são avisos do próprio Deus soberano. Sim, tudo que você está vendo, tudo que está acontecendo nesse país chamado Brasil, nas nações, tudo que está, você fica observando como está acontecendo o desamor. Ser humano perdendo de fato o amor pelo próximo. E a Bíblia já relata que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. E aí você agora tem que tomar a decisão de ver o verdadeiro evangelho. E eu digo mais, querido, mas eu digo para tua edificação. Se você está observando de fato, se você está entendendo de fato, é importante que eu e você temos que nessa vida, tomar como uma posição em relação às coisas que nos orienta através do evangelho. É nunca abrir mão desse evangelho que o próprio está relatado. O apóstolo Paulo, ele debulha, eu gosto até de falar assim, ele debulha, ele traz à tona as revelações do céu para mim e para você, para que a gente não tenha como dizer, não fui avisado, ninguém me avisou, pois Deus está nos avisando hoje, está nos orientando hoje. Nossa felicidade aqui, através do Evangelho de Cristo, e essa felicidade é quando você se agarra e não abre mão do Evangelho que salva, o próprio Espírito Santo, através da pessoa de Jesus, o nosso batizador, aleluia, nos batiza, nos sela.
O próprio Espírito Santo nos levando a toda a verdade, revelando a verdade do céu, já dizendo para mim e para você no nosso coração, se prepare. Oh! Voltará, ele está voltando, aleluia. Resultará, sabe do que? Na recompensa lá no céu. Céu vier a terra, iremos para casa. Apocalipse capítulo 21. Se agarre, não abra mão desta palavra. E repito para você guardar. Você tem vivido realmente o evangelho de Cristo? Então, somos confiantes de fato, estamos de fato confiando no evangelho que o próprio Jesus nos deixou. Não abra mão de porque está sendo agora levantado nessa última geração, uma geração que tem todo acesso a uma tecnologia, uma geração onde as pessoas estão buscando muitos assuntos ligados a uma esfera de intelectuais, mas se esquece da revelação divina, revelação de uma palavra rema. Não abra mão do evangelho, fonte de vida, que me conduz e há de te eterna. Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eita Deus, que o Senhor possa abrir o teu entendimento, fazer a diferença. Eu repito que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ele possa te alcançar, falar profundamente ao teu ser, para que você não abra mão de sempre que você tirou aquele tempinho. Lembra? Aquele tempinho de praticar, de ler, de buscar tudo que está sendo citado. Da mesma forma que eu cito, falo os endereços, vai lá, se alimente, mas não abra mão de viver o Evangelho. Comece hoje já a dizer quem é Jesus na sua vida, para aqueles que ainda não conhecem este Jesus tão verdadeiro, tão real, invisível, mas real. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite de paz, uma noite onde o próprio Jesus, eita, em nome de Jesus, aquela resposta. Amém? Que Deus te abençoe. Eu e a bispa, ela está ali do ladinho, queremos te abençoar e abençoamos você, a sua família, o ministério que é de Deus e você foi escolhido para revelar esse ministério. Que o Senhor adentre em todas as áreas, seja ela de ordem sentimental,